Ele decidiu mais um. Milhões se aproximando. Vasco monitora Ryan, que pode ir para a Copa do Mundo depois de mais um dia brilhando pelo Bournemouth. Eu vou trazer detalhes sobre esse assunto. Vamos falar também sobre notícia de Vitor Gabriel, que explodiu no Vasco. Muita coisa boa para o Gigante da Colina. Torcedor vascaíno pode comemorar, porque a coisa tá ficando boa, tá indo pro lado positivo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse sabadão, recheado de informações importantes para vocês. Já quero desejar aqui um ótimo final de semana para você e para sua família, que Deus abençoe a todos. Mas é claro, eu venho falar, do nosso Gigantesco da Colina. Se você não é Vasco, pode ir embora, aqui não é o seu lugar. Esse canal é criado exclusivamente só para quem é Vasco. Então, se você é Vasco, deixa o seu like aqui embaixo agora que eu quero saber realmente se você é vascão. E claro, se você ama essa Cruz de Malta e tá no canal que foi criado só para isso, se inscreva aqui embaixo. Não se inscreva se você for Flamengo, não se inscreva se você for Fluminense, nem Botafogo, nem nenhum outro clube. Esse canal é de vascaíno, então você que é vascaíno, o botãozinho escrito inscreva-se aqui embaixo. Nesse vídeo vamos falar muito sobre Ryan, rapaz, o garoto brilhou e o que o Vasco pode lucrar com isso. Vamos falar também sobre notícias sobre Vitor Gabriel, que explodiu no Gigante da Colina e tudo pode mudar. E também vamos falar sobre o jogo contra o Atlético Paranaense. Olha só, hein? Quero começar falando sobre o Cria da Colina, o jovem Ryan. Hoje é um dia muito feliz para o torcedor do Vasco, principalmente vendo, o jovem Ryan brilhar mais uma vez na Premier League. Desde que o Ryan chegou, o Bournemouth só sobe na tabela. Já não é de agora que o Ryan vem decidindo jogos. E mais uma vez decidiu. Foi dele o gol da vitória do Bournemouth sobre o Fulham, fora de casa, é isso mesmo. O Bournemouth venceu fora de casa, está em sexto colocado na Premier League, é o sexto melhor de uma das competições, se não a mais competitiva do mundo. E outra coisa, hein? Após lesão do Estevão, após problemas físicos de muitos jogadores na seleção brasileira, Ryan pode estar na Copa do Mundo, carimbando a sua vaga. Carlo Ancelotti já observou e o jovem vem fazendo aquilo, que é necessário para carimbar a sua presença. Vale lembrar que muita gente, nas negociações do Ryan, onde ele tinha interesse de Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, Juventus, entre outros clubes, a escolha pelo Bournemouth foi algo muito polêmico. Muita gente falava, mas o Ryan é jogador de Real Madrid, não pode ir para o Bournemouth. O Ryan é jogador de Liverpool, não pode ir para o Bournemouth. O Ryan é jogador de Barcelona, não pode ir para o Bournemouth. O Bournemouth foi lá e contratou o Ryan após vender o Semenyo, que foi vendido para o Manchester City por 72 milhões de libras. É quase o dobro, se não mais do que o dobro, Não vou fazer a conversão aqui agora, mas é um valor muito superior à venda do Ryan. E aí, com o dinheiro, o Bournemouth trouxe o Ryan, que hoje decide a partida contra o Fulham pela Premier League. E o Vasco, aonde está beneficiado nisso? Eu vou trazer para vocês um detalhe muito importante, porque o Bournemouth não é um grande europeu, não é uma equipe de super expressão no futebol europeu. E claro, Ryan já vem despertando interesses de outros clubes, inclusive o Real Madrid. E o que é benéfico para o Vasco ter feito o negócio com o Bournemouth e não ter feito com o Real Madrid? Porque o Real Madrid não é um clube de revender jogadores. O Real Madrid é como se estivesse no topo, O Manchester City é como se você estivesse no topo. O próprio Liverpool, o Barcelona é como se você chegasse no ápice. Então, a partir dali, o jogador tende a diminuir o seu degrau, ser emprestado para uma equipe mais alternativa. O Bournemouth é uma equipe alternativa que cede jogadores, que vende jogadores para essas superpotências que eu acabei de citar. E para o Vasco isso é muito importante, porque milhões se aproximam e esses milhões eles são muito bem-vindos através do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, vender um jogador para uma equipe alternativa na Europa, ele evoluir no futebol europeu e ser vendido é muito mais fácil do que você estar num Real Madrid e ser vendido através de uma contratação que basicamente não acontece, O jogador acaba sendo emprestado do que vendido. No Bournemouth é o contrário. Então, Ryan pode muito em breve ter um impacto financeiro de uma venda muito próxima para um gigante de ponta europeu e o Vasco lucrar com isso, ter
consigo o mecanismo de solidariedade da FIFA, que é 2,5%. Aí você vai falar assim para mim, pô, mas 2,5% é pouco, Lineker, é pouco de quanto? Se você tem uma ideia, a gente for falar aqui de 72 milhões de euros, né? A gente está falando de algo que é um valor muito grande. A gente está falando aqui, o Ryan foi vendido por 200, por 35, é mais de 420 milhões de reais. 10% é 42 milhões de reais. Então você divide 42 milhões por 4. A gente vai ter aí mais de 10 milhões, na base 12,5 a 13 milhões em uma venda que o Vasco nem fez. E isso pode acontecer de forma recorrente, pode acontecer de maneira seguida. Então é muito importante que o Ryan transite por clubes alternativos e as vendas impactantes aconteçam para os maiores posteriormente, para o Vasco ter um mecanismo de solidariedade. É milhões se aproximando, é o Ryan próximo da Copa do Mundo e, de fato, se o Ryan carimbar sua vaga, clubes de grande expressão na Europa irão atrás do jogador e o Vasco estará de olho para pegar os milhões que aparecerão do mecanismo de solidariedade. Você também está torcendo pelo Ryan? Corre ali nos comentários e deixe a sua opinião. Olha só, hein? Notícia sobre Vitor Gabriel explodiu no Vasco. E também Félix Torres, o zagueiro, está fora. Eu tô falando aqui sobre a próxima rodada, no próximo final de semana, contra o Internacional em Porto Alegre. A notícia chegou no Vasco hoje. E o Inter não terá sua dupla de zaga, suspensos. O Félix Torres, fora suspenso, não joga e a informação chega que Vitor Gabriel, segundo o zagueiro, também está fora e cumpre suspensão contra o Vasco. Excelente notícia, hein? Excelente notícia. É o 6º jogo de suspensão, né, do zagueiro do Inter e o Vasco não terá presença, né, desse atleta dentro de campo. É o Inter também muito desfalcado para encarar o Gigante da Colina no próximo final de semana. Vale lembrar que amanhã em São Januário, 8h30 da noite, o Gigante da Colina recebe o Atlético Paranaense, jogo pelo Campeonato Brasileiro, e eu venho falar para você aqui de forma bem tranquila. O Vasco tem tudo para ganhar esse jogo porque acontece o mesmo com o Atlético Paranaense. O time do Atlético está muito desfalcado para a partida de amanhã, sem o Esquivel, sem o Odair Helman, né, que é um treinador de beira de campo, é um cara que está sem ali, sem o Viveiros, o cara do time do Atlético Mineiro, né, o atacante que tem aí, né, o seu melhor aproveitamento da carreira, veio do Atlético Nacional, jogou com o Inês Troça, né, lá no Atlético Nacional, está no Atlético Paranaense e eu vou falar para você, é o melhor jogador disparado do Atlético Paranaense nessa temporada. Então o Vasco vai enfrentar os 2 próximos desafios com desfalques dos seus posteriores clubes. Primeiro o Atlético Paranaense em São Januário, depois o Internacional em Porto Alegre. Vale lembrar que o jogo de amanhã o Vasco também está desfalcado, mas tem peças de reposição, até se bobear em melhores fases. O PH está fora, suspenso, cumpre suspensão contra o Atlético Paranaense e o Barros também não joga, também cumprindo suspensão. Vale ressaltar que o Puma Rodrigues está em melhor fase que o Paulo Henrique, né, do que o PH, joga como titular. E volante o Vasco tem ali grandes surpresas. Queria falar aqui sobre o Ramon Rick, né, que é um jogador que vem evoluindo, subiu da base, está integrado ao elenco profissional e pode ser uma surpresa do técnico Renato Portaluppi na partida contra o Atlético Paranaense no Caldeirão amanhã, com arbitragem de Rafael Claus e o VAR Wagner Hillway, de olho na arbitragem, né? A arbitragem não pode atrapalhar o Vasco jogando em casa amanhã, Dia das Mães, 8h30 da noite. É claro que eu quero deixar esse vídeo aqui, como é o último de sábado. Um abraço para você que é mãe, um abraço para sua mãe, ou para sua avó, ou você que não tem, por questões naturais da nossa vida, aquela pessoa que você considera sua mãe, que pode ser seu pai, que pode ser sua tia, que pode ser sua amiga, que pode ser até mesmo a sua parte religiosa. Feliz Dia das Mães para todos vocês, que vocês sejam acolhidos aí por Deus nesse dia muito especial, no momento em que todas as mães são celebradas nesse dia de amanhã. Beleza? Um abraço para você, Deus abençoe a sua vida, um bom final de semana. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.